Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo, na verdade, mais uma sequência de vídeos sobre a história da igreja. Dessa vez vamos trabalhar a reforma protestante. Eu vou fazer uma sequência de vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre Martinho Lutero. Nos vídeos posteriores falarei sobre a reforma, falarei sobre Zwinglio, reformador suíço, falarei sobre Calvino e daí por diante. Acompanhem a sequência aí, tá? Mas hoje vamos falar sobre o grande reformador alemão Martinho Lutero, que nasceu no dia 10 de novembro de 1483 em Eusebem, cidade que ficava na Saxônia Prussiana, na época ainda não era chamada de Alemanha. Filho de camponeses católicos alemães, Lutero aprendeu a orar aos santos, ainda não existia igreja protestante, realizar boas obras e reverenciar o Papa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi considerado um dos maiores teólogos do século XVI. Lutero era um monge de ordem agostiniana, ou seja, ele seguia os ensinamentos do grande teólogo Agostinho de Hipona. Todavia, nem sempre foi assim, pois ser monge não estava nos seus planos. Pouco tempo depois de iniciar os seus estudos em Direito, no dia 2 de julho de 1505, Lutero, voltando para perto de Erfurt, foi surpreendido por uma grande tempestade que rasgava os céus com raios e, com medo da morte, caiu no chão, chorando em prantos. Ele fez uma promessa para Santa Ana, a padroeira dos mineiros e daqueles que corriam riscos de tempestade. E na promessa ele dizia: Santa Ana, ajuda-me e me tornarei um monge. Imediatamente depois disso, ele se tornou um monge, se uniu ao convento agostiniano na cidade de Erfurt, tá, gente? Então, Martinho Lutero era um monge de ordem agostiniana, ou seja, seguia os ensinamentos de Agostinho, e a sua teologia reproduz muito a teologia de Agostinho. Ele bebeu muito na fonte de Agostinho. Lutero era movido por uma inquietação, até sua história é bem parecida com a de Agostinho, pois se considerava indigno diante de Deus, se considerava um pecador. Isso te faz lembrar de alguém? Se você viu meus vídeos anteriores sobre Agostinho de Hipona, se não viu, vai lá e vê, tá? É muito parecida a história deles. Lutero tinha uma verdadeira repulsa à palavra justiça de Deus, pois remetia sua mente a castigos e penitências. Então Lutero não gostava dessa ideia de justiça de Deus. Foi então que, estudando a carta aos Romanos, ele compreendeu que a justiça de Deus não era baseada na meritocracia humana, mas na misericórdia, no amor e na graça de Deus. E a partir de então, a sua vida foi completamente mudada. Ele compreendeu que o justo não era justificado por obras, mas pela fé. E isso foi libertador e vai balançar o contexto da época. Lutero compreendeu de alguma forma misteriosa que o justo vive uma dádiva de Deus, que a justificação ela é uma dádiva de Deus, ou seja, ela é um presente de Deus. Logo, ele entendia que o ser humano era uma árvore má e apenas pode desejar o mal. Bem aquela linha de Agostinho que diz que o homem só se inclina para o pecado. Imbuído desse pensamento agostiniano, ele depreendia que o ser humano, por natureza, é incapaz de querer Deus, ou seja, é incapaz de se aproximar de Deus. Então, ele compreendia, gente, que por si só o homem não tem como se aproximar de Deus. Ele defendia que da parte do homem nada procede graça, pelo contrário, procede a vontade de rebeldia, doentia de rebelião contra a graça e contra Deus. Segundo o historiador Justo Gonzalez, Lutero depreendia que toda lei, sem a graça, aparentemente ela parece ser boa exteriormente falando, mas no interior é pecado. Tudo para ele gira em torno da graça, a influência agostiniana. Ele entendia que o homem por si só jamais poderia se aproximar de Deus. Em outras palavras, que a salvação não é um ato que parte do homem para Deus, ou seja, de baixo para cima, mas de Deus para o homem. Em síntese, não são os atos de justiça que o tornaria justo diante de Deus, mas a justiça de Deus aplicada na cruz do Calvário por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Resumindo, não nos tornamos justos
fazendo ações justas, mais uma vez sendo justificados, tendo sido feitos justos, praticamos ações justas. Então a teologia de Agostinho, ela vem muito de Lutero, ela vem muito na linha do Agostinho, vem muito na linha de Paulo, foi muito baseada em cima da carta aos Romanos, tá, gente? Essa é uma síntese, essa é uma apresentação de quem foi Martinho Lutero. A teologia de Lutero, ela vem muito na linha de Agostinho, na linha de Paulo, mais especificamente na carta aos Romanos. Então, esse foi o primeiro vídeo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o deflagrar da Reforma Protestante. Vamos falar como aconteceu a Reforma Protestante. Eu espero que você assista o outro vídeo, tá, gente? E depois faremos um vídeo sobre Zwinglio, reformador suíço, sobre Calvino, outro reformador da cidade de Genebra, tá, gente? E espero que você goste bastante dessa sequência de vídeos. Se você gostou desse vídeo, por favor, é de graça, não custa nada, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações toda vez que a gente fizer uma postagem nova de um vídeo, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.